Galera, todos bem? Como estão? Eu sou o professor Pedro Campos. Estamos juntos para mais uma aula falar sobre o incrível mundo do racional com vocês. E hoje eu continuo nosso último encontro, em que foi um bloco anticlimático, certo? Anticlimático. Por quê? Porque eu fui ali criando a ideia da proposição simples, composta, pá, proposição composta tem um valor lógico final. E na hora de mostrar o valor, eu falei, só que só depois. E não mostrei tabela verdade nem nada. Fiquei aquele que, pô, Pedrão, foi anticlimático. E hoje a gente avança a partir daí. Só que eu preciso antes explicar algo importante. Eu vou até colocar o óculos, que vocês me respeitam mais de óculos. Que é o seguinte. Este curso, lembra da nossa proposta. Eu tô partindo do zero. Tô partindo da ideia de que você nunca viu lógica na vida. Certo? Ah, Pedrão, mas eu tenho conhecimento. Mas tem coisa que fica ali no vácuo que tem que retomar. Certo? E a proposta é que sim, ao final do curso nós estejamos prontos para gabaritar. Então a gente vai sair do 0 ao 100, ponto. Legal? E neste momento, tem pessoas aqui que já têm um certo conhecimento de lógica e tem pessoa que está realmente do zero e vindo comigo. Ou seja, tem gente que já viu a tabela verdade, tem gente que não viu, tem gente que já decorou, tem gente que não viu. Enfim, eu preciso mostrar para todo mundo. E aqui, eu quero ir em etapas. Então, este bloco é para vocês verem a tabela verdade e entender como fazer a interpretação dela. Não é para entender a tabela verdade, não é para decorar a tabela verdade, entenda isso. Quando for a hora de decorar a tabela verdade, eu te falo e garanto, vai ser muito mais fácil do que você imagina, tá? Inclusive, já vou falar real, o que tem para decorar no nosso curso é o menor de problema. A coisa fácil do curso de lógica é decorar. Tá? Então, assim, macetezinho, decoreba, isso é a parte fácil. E que você já deve ter percebido. Nossa, até bolou. Você já deve ter percebido que não vai te levar a nada. Legal? Cuidado que muita gente fica preocupada em aprender os macetezinhos, as decorebinhas, os truquezinhos, bizu, que é uma expressão que eu odeio, mas tudo bem. E não percebe que assim, Pedrão, eu tô há 2 anos estudando lógica, já aprendi todos os macetes, bizu e continuo indo mal. Então não tá funcionando, né, velho? Então vamos retomar isso aí. Para você ir bem em lógica, os macetes, os atalhos vão ser importantes, mas isso vai te levar ali a 30%, no máximo 40% da prova. Para realmente tirar uma boa nota, realmente entrar na faixa dos aprovados, você vai precisar entender um pouquinho mais a fundo. Tá legal? E esse bloco é para explicar um pouquinho como funciona a tabela verdade, como fazer a leitura dela. E, de novo, não se preocupem com decorar. Eu não quero que no final desse bloco vocês tenham decorado a tabela verdade. Eu não quero que até a próxima você tenha decorado. Relaxa. Quando for hora de decorar qualquer coisa, eu prometo que eu vou falar e te mostrar até como, tá certo? Agora é para entender. Então vamos lá. Nós paramos nossa aula passada nesta lousa aqui, em que eu mostrei essa tabela verdade, essa proposição composta, formada por uma primeira proposição verdadeira, uma segunda falsa, o conectivo ou, e eu queria determinar o valor lógico final. E eu disse para vocês que a ferramenta da lógica que faz essa análise, que determina o valor lógico final de uma proposição, é a tabela verdade, que eu vou mostrar agora, aqui na tela. E que, de novo, não precisa se preocupar em decorar. Quando for hora de fazer isso, a gente vai fazer. Legal? E essa tabela verdade ela serve justamente para julgar proposições compostas. E agora eu quero explicar para vocês como ela funciona, o que é cada uma das partes, para você entender direitinho o porquê dela ser assim. Já que isso vai ser importantíssimo para vocês, até porque mais para frente a gente vai ter que falar de uma coisa que é tautologia, contradição e contingência, que é talvez um dos temas mais difíceis da prova de vocês, e cai muito. E vai depender completamente de entendimento do que é tabela verdade, certo? Então vamos lá, e para a gente começar essa análise, eu vou até fazer o seguinte, ó. Vou apagar isso aqui e vamos concentrar nossa atenção a princípio nas 2 primeiras colunas, tá legal? Então vamos lá. Primeira coisa, até fazer uma observação anterior. Pedrão, isso é a tabela verdade? Não, galera. Isso é um tipo de tabela verdade. É uma possível tabela verdade. Como assim? Tabela verdade é uma situação na lógica em que eu construo a análise de todas as situações que podem acontecer. E essa que está na lousa é a tabela verdade que no final a gente vai ter que decorar, e a tabela verdade que serve para julgar 2 proposições unidas por conectivos. Mas mais para frente eu vou entrar um pouquinho no mérito do conceito de tabela verdade para outras situações.
Mas como que funciona a nossa análise? Ela vai começar nessas duas primeiras colunas. A primeira coluna, ela vai representar a primeira proposição simples e a segunda coluna vai representar a segunda proposição simples. Lembra? Proposição composta é a junção de duas proposições simples. Então, aqui seria a primeira proposição, aqui seria a segunda. Por exemplo, aqui nesse caso, o professor Pedro é careca. É a primeira proposição simples. Obama é o presidente dos Estados Unidos. É a nossa segunda proposição simples. Só que, ao longo do curso, ao longo das aulas, ao longo das questões, a gente vai falar o tempo todo dessas duas proposições. Vai ter o tempo todo a proposição 1, proposição 2, proposição 1, proposição 2. E por isso, seria muito chato ficar o tempo todo falando delas. Então, na lógica, a gente transforma as proposições em letras. Legal? É muito comum na lógica a gente transformar a proposição em letra para se referir a elas. Pedrão, qual letra eu uso? Tanto faz. Sei lá, Pedrão, eu sou fã do compadre Washington. Beleza. Usa C para a primeira proposição e W para a segunda. Você que manda. Mas, seguindo o padrão dos livros, eu vou usar sempre P para a primeira proposição e Q para a segunda. Então, a partir de agora, toda vez que eu falar a proposição P, você já sabe do que eu estou falando. É a primeira proposição simples dentro de uma composta. Quando eu falar da proposição Q, você também já sabe, é a segunda proposição simples dentro de uma composta. Certo? Tranquilo? Agora, quando a gente analisou essa frase, a gente viu que nesta frase eu tinha uma primeira proposição, que agora a gente sabe que é a P verdadeira, e uma segunda proposição, que agora a gente sabe que é a Q falsa. Só que esse é um dos casos que eu posso ter. Na prática, a tabela verdade, ela precisa estar preparada para trabalhar com qualquer situação que possa aparecer. Qualquer possível caso tem que estar previsto na tabela verdade. E aí, quando você pensa em duas proposições, sendo que cada proposição pode ter dois possíveis valores lógicos, verdadeiro e falso, você chega aqui com duas proposições, nós vamos ter um total de 4 situações possíveis. Por quê? Pode ser que eu tenha as duas proposições verdadeiras, pode ser que eu tenha a primeira proposição verdadeira e a segunda proposição falsa, pode ser o contrário, que a primeira proposição seja falsa, mas a segunda verdadeira, e pode ser, por fim, que as duas proposições sejam falsas. Por isso que eu gero essas 4 situações, e inclusive essas aqui são as que a gente chama de linhas da tabela verdade. Então, neste caso, para essa proposição, para essa tabela verdade, que analisa duas proposições, eu estou vendo que ela vai ter um total de 4 linhas. Por quê? Porque para duas proposições, eu tenho 4 situações possíveis. E cada linha da nossa tabela verdade vai representar uma possível situação. Tá claro até aqui? Crises? Então agora, toda vez que eu falar de linhas de uma tabela verdade, você já entende do que eu estou falando. Cada linha representa uma situação. Então, por exemplo, nesta tabela verdade, a primeira linha da nossa tabela verdade, ela vai representar a situação em que eu juntei duas proposições verdadeiras. Sei lá, a terceira linha da nossa tabela verdade, ela vai representar a situação em que eu juntei uma primeira proposição falsa e uma segunda verdadeira. E aí, baseado no exemplo, no caso, na proposição que você tem, você vai determinar em qual linha da tabela verdade você está trabalhando. Então, por exemplo, se eu quiser analisar essa proposição aqui, eu estou vendo que ela tem uma primeira proposição, a P verdadeira, e uma segunda proposição, a Q falsa. E aí, na minha tabela verdade, a linha que trabalha com uma primeira proposição verdadeira
E uma segunda falsa é essa, a segunda linha da nossa tabela verdade. Então já sei que se eu tiver que buscar qualquer informação sobre, esta proposição, eu vou olhar na segunda linha da nossa tabela verdade. Tranquilo até aqui? Crises? Dúvidas? Agora. Se essas duas primeiras colunas falam das proposições, as demais colunas vão falar dos conectivos. Só que aqui está aparecendo informação pra caramba. E por hora eu quero que vocês ignorem essas daqui. Tá legal? Por enquanto vamos deixar quieto. Não se preocupe com o que está aqui. Vamos só se preocupar com os conectivos que podem aparecer. Então nós temos, ao todo, 5 possíveis conectivos na nossa tabela verdade. O conectivo E, o professor é careca e Obama é presidente. O conectivo O, o professor é careca ou Obama é presidente. O conectivo C, então, se Obama é careca, então... se o professor é careca, então Obama é presidente. O C e somente C, o professor é careca, C e somente C, Obama é presidente. E o ou o professor é careca ou Obama é presidente. Definida a situação que você tem, você vai olhar qual é o conectivo que a sua frase trabalha. Então, por exemplo, neste nosso caso, eu estou vendo que o conectivo é o ou. Olha lá. E aí é só olhar. Eu tenho uma primeira proposição verdadeira com uma segunda falsa, unidas pelo conectivo ou, tá aqui, o valor lógico final que a gente vai ter é verdadeiro. Então, essa nossa frase, no final das contas, ela vai ser uma proposição verdadeira. Então, tá julgada aquela nossa proposição da aula passada, ela vai ter um valor lógico final verdadeiro. Tranquilão? Crises? E aí, repara que o valor final, ele depende, obviamente, da situação que a gente tem, mas ele depende principalmente do conectivo. Repara que se eu tivesse trocado o conectivo, e, por exemplo, ao invés de usar o conectivo ou, eu tivesse usado o C e somente C para a junção da nossa frase, para esta situação, eu já passaria a ter um valor final falso. Então, como eu disse antes, as mesmas proposições unidas por conectivos diferentes podem gerar resultados lógicos diferentes. Tá claro isso? Dúvidas? Crises? E tá lá então. Basicamente, é assim que a gente vai utilizar a tabela verdade para julgar uma proposição. Lógico, como eu disse, esse bloco não é para decorar. Foi só para mostrar para vocês como fazer a leitura e tirar as informações. Eu ainda tenho que falar algumas coisas sobre as outras tabelas verdades que podem aparecer, já que repara que aqui eu disse que esse é um tipo de tabela verdade. Eu posso criar vários tipos de tabela verdade, o que eu vou explicar com vocês com mais calma no próximo bloco. Mas por hora, senhoras e senhores, vou ficando por aqui. Até o momento. Espero que todos estejam gostando. Entendendo as aulas do curso. Para mim tem sido um prazer imenso. Um forte abraço. Bons estudos. Até a próxima aí.